Fala galera, sejam bem-vindos novamente aqui ao nosso canal. Hoje um vídeo diferente aqui que eu tô trazendo para vocês, tá? É diferente dos nossos reviews aqui que a gente tá acostumado. Tava navegando aqui pelos confins da internet e me deparei com um vídeo do Átila, onde ele faz algumas correlações entre o mercado de carros versus de relógio. Comecei a ver o vídeo aqui e achei que seria bem interessante a gente trazer um ponto de vista diferente aqui pro canal, tá? Antes de mais nada, se inscrevam aí no nosso canal. E também gostaria de deixar bem claro que isso daqui não é uma crítica ao Átila, tá? Muito pelo contrário, eu acompanho ele, acompanhava ele na época do canal Nerdologia, né? Admiro muito o trabalho que ele faz aí na internet. E se possível, se vocês quiserem ver o vídeo na íntegra, eu vou deixar aqui na descrição, tá? Se forem lá ver o vídeo pelo nosso canal, dá o like lá também pra agradecer o trabalho dele. Beleza, galera? Então depois da vinheta, vamos acompanhar esse react. Bom, pessoal, vamos lá, vou dar play aqui no vídeo e vamos ver o que... Voltando aos carros, o que você acha que as duas SUVs rápidas têm em comum que faz elas serem capazes de ir de 0 a 100 abaixo de 4 segundos, mesmo não sendo carros especializados? Elas são carros elétricos, com motores muito mais precisos e muito mais ágeis do que os motores a combustão. O que isso quer dizer que elas conseguem entregar a tração fina em cada roda com precisão suficiente para acelerar sem cantar pneu, mesmo em baixa rotação. Enquanto um carro de combustão interna precisaria de um motor absurdamente potente para fazer o mesmo com todo o desperdício que vem junto. E o estrago que essa aceleração faz na autoestima dos donos de superesportivos pode fazer com carros a combustão o mesmo que os relógios de quartzo fizeram com relógios suíços. Eu não sou entusiasta do automobilismo, mas acompanho alguns vídeos ali dos Amigos por Carros, os vídeos clássicos deles, alguns vídeos que o Korn fala sobre compra de carro e tudo mais. E eu acredito que hoje em dia tem uma alta procura pelos modelos aspirados da Porsche, tá? Ao contrário dos modelos mais turbos, híbridos e tudo mais. Mas vamos lá. Que é uma história super legal de conhecer pelos paralelos que dá para fazer. Medir o tempo de forma precisa sempre foi um desafio importante. E conforme a gente foi resolvendo isso, transporte, localização, transações financeiras, comunicação e muitas outras tecnologias modernas se tornaram viáveis como a gente conhece hoje. Como eu já falei lá no vídeo sobre o Império Inglês, quem tinha um relógio mecânico, daqueles de bolso ou de pulso, de dar corda, tinha uma noção de tempo bem mais precisa do que quem contava com o galo ou com a sombra, mas o seu relógio adiantava ou atrasava alguns minutos por dia. E não é só uma questão de ter que dar corda no relógio. O mecanismo de um relógio mecânico tem o atrito entre as peças, tem a vibração dos movimentos, tem variações de dilatação com a temperatura, gravidade e vários outros fatores que atrapalham. Para ficar com a hora em dia, ou melhor, em sincronia, você precisaria conferir a sua hora todo dia com um relógio mais preciso, como o grande relógio da igreja ou o anúncio da rádio, e aí sim acertar o seu. Até aqui, sem novidades, tá, galera? Os relógios de pulso mais precisos, como os relógios suíços, eram feitos com peças extremamente bem trabalhadas e detalhadas, verdadeiros feitos tecnológicos, como o turbilhão, que é um mecanismo de estabilização do movimento do relógio que é tão elaborado que precisava ser feito à mão e dava tanto trabalho que entre a sua invenção pelo francês Abraham-Louis Breguet, por volta de 1800, e os 150 anos seguintes, nem 1000 relógios com turbilhão foram produzidos. Exclusivíssimos. Não que todo mundo precisasse desse tanto de precisão e tão cara. Se você quisesse gastar menos, mas ainda se gabar do seu relógio mecânico, pode falar que ele é um... Galera, só um adendo aqui do que ele falou do turbilhão, tá? Eu não sei se é de conhecimento de todo mundo, mas o turbilhão ele foi projetado para relógios que eram relógios de pulso na época, que ficavam na vertical, tá? E o fato de você utilizar o turbilhão num relógio de pulso, ele acaba anulando o efeito que ele faria na questão da gravidade, tá? Então, teoricamente, hoje em dia, um relógio do turbilhão, ele é mais um fim estético, né? Mas eu vou falar isso mais pra frente, tá? Cronômetro certificado, que é um relógio de alta precisão que foi manualmente medido e validado pelo controle oficial de cronômetro suíço, que testa o mecanismo do relógio por vários dias em várias temperaturas para garantir que ele no máximo atrasa 4 segundos ou adianta 6 segundos por dia.
o que tem um custo de alguns milhares de reais pelo menos, e garante o nome oficial de cronômetro e dá uma garantia de que o seu relógio foi feito com cuidado e com zelo que garantem uma grande precisão, e que se ele for mantido e revisado com regularidade, deve marcar bem as horas para o resto da sua vida. Por outro lado, você sabe qual que é a precisão de um relógio Casio de quartzo de R$160? Brabo. Mais ou menos 20 segundos, só que por mês, o que dá menos de 1 segundo de diferença por dia. Ou seja, com componentes eletrônicos digitais ao invés de físicos, um relógio de quartzo muito mais barato pode ser muito mais preciso do que um cronômetro mecânico certificado. Mas aqui, galera, só um adendo aqui do que ele está falando, tá? Como ele mesmo falou, um relógio mecânico suíço, ele vai durar pelo resto da sua vida, tá? Possivelmente um relógio ali que, feita a manutenção, você vai passar ele para os seus filhos, para os seus netos e tudo mais. Enquanto que um Casio de R$159, é lógico que é um baita de relógio, tudo bem, é um relógio a quartzo, mas dificilmente ele vai ter a durabilidade que um relógio mecânico vai ter, tá? Então possivelmente é um relógio que você não vai conseguir passar para o seu filho, bem? Até mesmo porque se você tem a queima de alguns dos componentes ali do quartzo, dificilmente você vai... Não é que não dá para recuperar o relógio, mas a manutenção acaba se tornando complicada e você muitas vezes vai acabar pagando para trocar o mecanismo ali do relógio, o valor que você pagaria no relógio novo. Então acaba inviabilizando a questão da manutenção do relógio quartzo, tá? E olha que tem relógios de quartzo que são bem mais baratos do que isso, ou muito mais precisos do que isso. Alguns podem manter uma sincronia de alguns segundos por ano ou mais. E completando aí uns R$500... G-Shock, hein? Nossa, ó. Quem não tem um G-Shock na coleção, que coleciona relógio, tem um G-Shock na coleção. Acho que todo colecionador é obrigado a ter um G-Shock na coleção, tá? É um relógio resistente, é um relógio que tem uma durabilidade absurda. Você vai conseguir bater nele tranquilamente. É um baita relógio de gasto, o que não é barato, mas ainda é uma fração do preço de um cronômetro suíço certificado, ainda dá para pegar uma linha com mais precisão, resistência a choques, profundidades de mais de 200 metros de água, cronógrafo com muito mais precisão do que um relógio mecânico pode ter, alarme, luz de fundo, calendário, entre outras funções. Eu juro que isso aqui não é uma propaganda. Eu só quero deixar muito claro que se o ponto era ter um bom relógio, um relógio que cumpre funções de relógio, um relógio funcional e a um preço muito mais baixo, a tecnologia do quartzo arrasou os relógios mecânicos. E a história da revolução que foi o desenvolvimento desse tipo de relógio e a crise que isso causou na Suíça fala muito sobre o que pode vir pela frente com os carros mecânicos com a chegada dos carros elétricos. Aí, pessoal, só um adendo sobre a questão da crise do quartzo, tá? Antigamente, os relógios eram vistos como watts, né? Então, o relógio suíço, ele era uma ferramenta, né? Muito ao contrário do que se tem hoje, tá? Então, imagina que um relógio suíço era como você ter uma garantia que aquela sua ferramenta, seja um relógio de mergulho, seja um pilot, que aquela ferramenta não teria qualquer tipo de problema em uma situação crítica, tá? Então é como se fosse um selo de qualidade que a gente tem hoje em dia, por exemplo, quando você vai comprar uma ferramenta da Bosch. Todo mundo sabe que tem ali uma extrema qualidade naquele produto, né? Então, até a crise do quartzo, os relógios eram vistos justamente como uma ferramenta, tá? E você ter o selo de um relógio suíço era basicamente um selo de garantia que aquela sua ferramenta não lhe traria nenhum tipo de problema. Em 1970, a Suíça tinha mais de 1.600 fabricantes de relógios, que empregavam quase 90 mil pessoas. Já o Japão tinha 5 grandes fabricantes de relógio, com 35 mil empregados. De onde você acha que viria uma nova inovação disruptiva? 1.600 fabricantes pode parecer uma variedade muito maior de marcas para testar e desenvolver uma nova tecnologia. Mas isso quer dizer que, na média, cada empresa dessas tinha 55 funcionários, ou seja, o grosso das empresas suíças eram pequenas. Enquanto o Japão vivia a revolução dos chips e dos eletrônicos, que eu já expliquei no vídeo sobre a guerra dos chips moderna, com fábricas e orçamentos de pesquisa bem grandes e pouco a perder destruindo um tipo de tecnologia pelo qual o país não era o mais reconhecido.
Eles tentavam, desde o final do século anterior, alcançar a indústria suíça, aumentando a produção e refinando a qualidade dos seus relógios. Daí, a maior fabricante de relógios japonesa, a Hattori, que depois assumiu o nome da sua marca de relógios, a Seiko, investir tanto e apostar no desenvolvimento de relógios de quartzo, pequeno... Que eu andei, tá, galera? Quem também tá começando uma coleção, ou quem tem uma grande coleção, precisa obrigatoriamente ter um Seiko na sua coleção, tá? Eu acho que, ao contrário do que eu falei lá no vídeo do Tag Heuer, que relógio muitas vezes não é racional, eu acho que se você levar pro lado da racionalidade, a Seiko tem um dos melhores custos-benefícios ali, seja nos relógios de entrada, quando você fala do Seiko 5, quando você vai subir no degrau, aí você chega no Alpines, no Turtle, até quando você chega na linha Gran Seiko, tá? Eu acho que o custo-benefício de o valor investido versus o que você tem ali de retorno do produto é quase imbatível, tá? Eu sou um fanboy da Seiko mesmo, digam o que quiserem. 1969. Antes disso, os primeiros relógios de quartzo eram equipamentos enormes, usados justamente por serem mais precisos e servirem como relógios de referência, até para relógios mecânicos. Só que a miniaturização de circuitos e os chips tornaram possível fazer relógios de pulso que logo nos primeiros modelos já eram capazes de uma sincronia de 5 segundos por mês usando quartzo. E a tendência dos relógios ficarem cada vez mais eletrônicos, com mais circuitos, não só refinou essa precisão, como também permitiu novas funções, como agenda, calculadora e até relógio com TV em 1983. Aí, como David Landis propõe no seu livro Revolution in Time, o quartzo mudou tanto a tecnologia de medida de tempo que resultou em uma criação que ainda parece um relógio, mas que na realidade é um outro produto. E os suíços, por mais que pudessem reagir e por mais que tenham desenvolvido relógios de quartzo, simplesmente não tinham como responder à altura. Foi difícil para uma indústria tão grande e tão diversa como a Suíça se organizar e formar centros de pesquisa onde várias empresas investem juntas para a criação e para o refinamento de novas tecnologias. E foi mais difícil ainda para as marcas adotarem as soluções nos seus relógios tradicionais. Isso dependia de mudanças profundas de maquinário, profissionais, estratégia de marketing e muito mais. As relojoarias suíças podiam até lançar protótipos com grandes visões de futuro, como a Longines. A Longines, galera, ele tem um relógio deles que é um calendário perpétuo. Vou até colocar um insert da imagem do relógio aqui para vocês, que é maravilhoso. Uma das maiores fabricantes suíças que desenvolveu alguns dos primeiros mecanismos de quartzo, mas elas tinham muita dificuldade em transpor essas novas ideias para o que faziam no dia a dia. A própria Longines, no fim, precisou licenciar os mecanismos de quartzo de uma outra empresa para os seus relógios de pulso. O que não me parece muito diferente de ver fabricantes de carro tradicionais. Aqui é um adendo, tá, galera? Falar que os relógios a quartzo acabaria com um relógio mecânico, para mim é a mesma coisa que você falar que a impressora acabaria com os quadros e obras de arte e tudo mais, né? Eu acho que a pessoa que compra um relógio mecânico, assim como quem compra um quadro, uma obra de arte, galera, tá procurando a questão do pertencimento. Aquela questão da sensação de você ter algo que fez parte da história, sabe? Então, por exemplo, o cara quando ele compra um Speedmaster Professional, ele olha e fala, poxa, é o relógio que foi pra lua. Quando o cara compra qualquer outro relógio que tenha um fator histórico, seja um Tuna, seja um Speedmaster, seja um Daytona, então tem aquela questão do pertencimento, do fazer parte da história, tá? Lançando modelos conceito, mas dependendo de parcerias para poder lançar novos carros elétricos no mercado, como a alemã BMW e a chinesa GWM, ou o Kwid E-Tech, que é feito em parceria entre a Renault Nissan e a chinesa Dongfeng, ou a Fiat comprando... Se eu não me engano, galera, aquele motor 1.3 da Mercedes, ele foi feito em parceria com a Renault, tá? Então é o mesmo motor ali, acho que deve ter algumas mudanças de componentes, mas é basicamente o mesmo motor que equipa alguns carros da Renault e da Mercedes. Participação na chinesa Leapmotor para produzir o seu elétrico T03 no lugar do Cinquecento elétrico, que não foi tão bem de vendas. Ou a Toyota produzindo um sedã elétrico com baterias e motor da BYD. Ou a GM produzindo Buick elétricos em parceria com a SAIC chinesa. Enfim,
por aí vai. E mesmo entre os relógios japoneses, a tradição podia pesar contra. Os displays de cristal líquido que foram viabilizados com os novos componentes eletrônicos nunca foram muito adotados pela Seiko ou pela Citizen, que já eram marcas mais tradicionais e bem estabelecidas. Precisou vir uma nova marca, uma nova companhia como a Casio para fazer um bom uso dessa interface e popularizar ainda mais os relógios eletrônicos japoneses. A revolução do quartzo marca muito bem essa ascensão da Ásia como polo tecnológico mundial e o que acontece com... O que pega aqui também, galera, é que o Átila, ele tá levando muito a questão dos relógios e dos carros para o lado lógico, tá? E eu acho que quando a gente está falando desse tipo de item, a gente tem também a questão do lado emocional, tá? Como eu citei agora há pouco com vocês, é aquela questão de você admirar uma obra de arte, saber o pertencimento histórico, né, que aquilo tem, né? Você ter aquela sensação de fazer parte daquele momento, tá? Quando um novo sistema se cria a partir de uma mudança tecnológica sem precisar adaptar muitas estruturas antigas. E não por coincidência, é lá também onde está o polo de inovação em carros elétricos. A Toyota japonesa foi pioneira em carros híbridos. A Kia coreana faz o EV6 e alguns dos elétricos mais inovadores em mercados internacionais. A China então domina da inovação nos carros elétricos ao lítio das baterias, como eu já expliquei em outro vídeo. Pela natureza de preços dos carros e pelo tempo entre as trocas de um, é de se esperar que seja uma mudança muito mais lenta que a dos relógios, mas nem por isso menos impactante. A Seiko não só inaugurou o relógio de quartzo para o consumidor final, como transformou o relógio em um produto industrializado de qualidade, onde a padronização de componentes feitos em escala, em fábricas, é o que dava a confiabilidade, ao mesmo tempo em que isso tornava o preço final do produto muito... Mas aí entra muito também o que eu comentei com vocês, né, galera? A usabilidade do relógio mudou, né, conforme o passar das décadas. Então, aquela ferramenta que era basicamente utilizada para cálculo de tempo de cilindro de oxigênio, como o caso dos relógios de mergulho, hoje em dia você tem outras ferramentas que fazem esse tipo de medição, né? E aí é uma pergunta que eu até deixo para vocês. Se vocês fossem um mergulhador e fossem utilizar um relógio para fazer o cálculo do tempo que você tem de oxigênio, vocês utilizariam um relógio a quartz, que a bateria pode dar problema a qualquer minuto durante o mergulho, ou vocês utilizariam um relógio a corda manual? Muito mais barato. Ao contrário do controle artesanal de qualidade de um relógio mecânico. Olhando do ponto de vista prático, funcional, se você queria um aparelho confiável para marcar as horas, um relógio de quartzo acaba com qualquer necessidade de relógios mecânicos. Era para essa crise do quartzo ter acabado com toda a indústria relojoeira suíça, o que não aconteceu, por conta de duas tendências que podem aparecer também no futuro dos carros. Uma é a tendência de formação de grandes conglomerados. Para sobreviver a uma ameaça externa muito maior do que os concorrentes vizinhos, concorrentes suíços se juntaram no Swatch Group na década de 80 para industrializar a produção de relógios de quartzo na Suíça, o que também deu fôlego para investir em marketing e na diversificação e popularização de relógios como Swatch, bem mais baratos do que os relógios suíços tradicionais, feitos em escala aos milhões, como os japoneses já estavam fazendo. Só adendo aqui, tá, galera? O Swatch é um reloginho bem bacana, tá? Assim, e aí a gente também acaba... eu sei que eu tô frisando isso algumas vezes, né? Mas aí a gente acaba retomando aquela questão do pertencimento histórico, né? Eu acredito que o Moon Swatch foi o relógio que mais vendeu da Swatch até hoje, tá? E aí a gente entra no ponto que as pessoas talvez compraram esse relógio para parecer que elas têm um Speedmaster Professional. Talvez eu acho que tenha uma pequena porcentagem das pessoas que realmente tenha feito isso. Mas eu acho que a grande maioria das pessoas comprou justamente por essa questão de ter algo que remeta às missões Apollo e tudo mais. E dá uma conotação de contra-ataque para uma loja da Swatch no Japão. E uma outra tendência que também contribui é a tendência do nosso comportamento. Porque graças à nossa cultura, a gente está longe de usar objetos simplesmente como algo funcional pelo que eles fazem. Nós nos diferenciamos tanto pelo que a gente escolhe fazer, quanto pelo que escolhemos não fazer. Como não usar um relógio de quartzo tecnicamente melhor e mais barato. Tecnicamente melhor eu não diria, né?
talvez mais preciso, mas tecnicamente melhor eu não utilizaria. Para continuar usando um relógio mecânico, analógico, que agora, livre das amarras funcionais de simplesmente marcar o tempo, pode florescer muito mais como algo que já era, que é uma joia. Sim, A gente entra num ponto também, galera. Assim, claro que isso é minha opinião, tá? Mas eu tenho um pouco de aversão à palavra luxo. Pra mim, é uma palavra que ela é utilizada pra fazer otário pagar caro em coisas não necessariamente muito boas, tá? uma joia decorativa, um acessório estético que vai mostrar muito mais os seus mecanismos internos para deixar claro que é um relógio analógico, que foi escolhido por isso, ao mesmo tempo que pode custar agora muito mais. De que outra forma você pode justificar o double wristing, algo como o pulso Uma pessoa que usa um relógio e um smartwatch, cada um em um pulso, também tá de brincadeira, né? duplo, que é o hábito de algumas pessoas de usarem dois relógios ao mesmo tempo, geralmente um smartwatch e um relógio analógico. Se fosse para ver as horas, bastava o smartwatch ou o celular. Um acessório funcional deixa de ser usado quando perde a função. Já se você encarar o relógio como um anel, por que não usar vários, cada um num braço? Aliás, encarar relógios e encarar carros caros como ornamentos explica muito mais do que parece. Tanto que eu nem vou entrar no caminho de que tanto... Então, mas aí a gente entra novamente na questão do pertencimento, né, galera? Eu conheço pessoas aqui que colecionam carros antigos, mas não porque esses carros tenham um alto valor, mas porque remete a uma fase da vida da pessoa, porque quando ele era pequeno o pai dele tinha um Fusca, tinha uma Brasília, tudo mais. Eu acho que muito da relojaria também se enquadra nisso, né? Basicamente, assim, eu acredito que você tenha hoje em dia dois públicos ali de compradores de relógio, colecionadores e tudo mais. São pessoas que, é o cara que utiliza um Patek Philippe sem ter a mínima noção histórica da marca, né? E o segundo é o cara que ele vai galgando ali na relojoaria, vai conhecendo a história, vai se apaixonando pela história dos relógios, pela história das marcas e tudo mais. Inclusive, eu acho que esse primeiro cara aqui, que é o cara que utiliza um Patek só pelo fato de ser caro e só para ostentar tudo mais, se ele não tivesse esse dinheiro, seria o mesmo camarada que utilizaria uma réplica, tá? tanto relógios quanto carros estão sendo inundados por software. E como a Apple já é a maior fabricante de relógios, que há anos produz na Ásia mais relógios do que toda a Suíça junta. Então, galera, mas aqui também você tem muito do comportamento, né? Eu acho que a Apple ela se apropriou ali de uma galera que tem um costume de um público-alvo deles, de consumidores que eles têm um costume de consumir celulares anualmente ou uma vez a cada 2 anos. E essa mesma tendência as pessoas estão aplicando para os relógios deles. Então eles lançam o mesmo relógio anualmente com uma outra feature diferente, falando que tem 10% a mais de bateria. E as pessoas vão trocando anualmente, né? O que acaba tornando o produto deles extremamente descartável, tá? Ao contrário de um relógio suíço, ou de um Seiko, de um relógio de qualidade, tá, galera? Olhando pelo sentido estético da coisa, se tem algo que só relógios mecânicos podem oferecer, é o mecanismo. Então, esse mecanismo ganha cada vez mais destaque e mais ornamentação, como o Octo, Nossa, o relógio ultra fino esse relógio da Bulgari é lindíssimo. da Bulgari, ou os relógios com acabamentos cada vez mais transparentes e reveladores de mecanismos, ou o próprio turbilhão, que ganhou um status enorme como a assinatura de um relógio bem feito, que pode custar tranquilamente dezenas de milhares de dólares a mais, simplesmente porque tem esse tipo de mecanismo. É um mecanismo extremamente pequeno, delicado, mas com mais de 40 componentes de materiais nobres que precisam ser montados pelos profissionais mais qualificados e as ferramentas mais especializadas do mundo. Imagina o que é fazer e depois apertar um parafusinho daqueles. Com um plot twist irônico. O turbilhão comprovadamente não faz o relógio de pulso ficar mais acurado ou mais preciso. Esse mecanismo fazia todo sentido no relógio de bolso, que ficava na vertical no bolso e precisava de uma compensação do efeito da gravidade, afetando mais uma parte do relógio do que outra. Mas não Que eu falei pra vocês, galera. faz diferença em relógios de pulso que ficam na horizontal a maior parte do tempo. Talvez por isso mesmo o turbilhão seja cada vez mais visível nos relógios de pulso, onde o ponto não seria ser algo funcional, mas sim estético e desnecessário, deixando claro que você tem um modelo Pro Max absurdamente mais caro.
praticamente a destilação do que é usar um relógio mecânico hoje em dia. Uma tendência de ostentação técnico-mecânica que aparece em relógios e nos carros. Sim. Galera, aqui novamente que eu comentei com vocês, né? Ele tá levando muito aqui pro lado lógico das coisas. Então, assim, é lógico você ter um relógio mecânico suíço? Não é lógico, mas o ser humano tem essa questão de, como eu repeti várias vezes aqui no vídeo, da questão do pertencimento, de você fazer parte da história, de você saber que aquilo que você carrega ali de fato fez ou mudou a história, né? Poxa, um exemplo clássico disso é o próprio Cartier Santos, né? Então você ter ali um relógio que a ideia da projeção do relógio foi feita em parceria ali com o Santos Dumont e tudo mais. Então, é claro que eu acho que tem uma pequena parcela ali das pessoas que consomem esse tipo de itens que se importam com luxo, status e tudo mais, mas eu tenho uma visão completamente diferente, assim. Para mim é quase como você ver uma obra de arte, você admirar a complexidade daquilo, o desenvolvimento daquilo, como aquilo foi se moldando e evoluindo com o passar dos anos, né? Um próprio exemplo disso é o próprio Speedmaster, né? Se vocês entrarem em contato aqui com a boutique mesmo do Cidade Jardim, que a gente tem aqui em São Paulo, uma vez eu mandei um e-mail para eles interessado no relógio, e aí basicamente eles têm duas versões. A versão mais clássica, que teve pouquíssima mudança ali conforme o passar das décadas, né? Tanto que ele é cristal mineral, tudo mais, ele não tem um caseback transparente. Você tem a versão, se eu não me engano, com o Exalite, que ele já tem um cristal de safira, caseback transparente. E se você for na loja, a versão que esgota mais rápido é sempre a clássica, né? Embora seja mais lógico você comprar a versão mais moderna, que tem um cristal mais resistente e tudo mais. Mas é justamente por isso, porque o público-alvo da relojaria geralmente é o cara, eu falo por mim mesmo, né? É o nerd que gosta de história, tá? Então é isso, galera. Deu para dar um panorama geral aqui das minhas opiniões. Eu acho que eu não tenho muito mais a acrescentar do que já foi dito no vídeo, né? Espero que vocês tenham gostado aí. Um vídeo totalmente diferente do que eu faço aqui dos reviews do canal. Um vídeo bem bacana do Atila, inclusive eu vou deixar aqui na descrição para vocês conferirem o vídeo na íntegra. Espero que vocês tenham gostado. Se possível, se inscrevam aí, dê like. Se vocês não gostarem também, dê like. E caso vocês gostem de relojoaria, de todos esses assuntos, dos reviews que eu faço aqui, se inscrevam no canal aqui, me dá uma força aí. E é isso, pessoal. Até semana que vem. Falou!